reserva de emergência, colchão financeiro, pé de meia. Vamos entender essas terminologias, entender como elas funcionam e se aplicam no nosso dia a dia. Então vamos para o vídeo. Bom, importante entender a diferença entre reserva de emergência, colchão financeiro, pé de meia. Então vamos começar falando pelo colchão financeiro barra pé de meia, tá? Então pé de meia ou colchão financeiro, a gente deve usar quando a gente tem intenção de armazenar ou poupar ou guardar um valor maior de dinheiro, tá? Então a gente deve usar esses termos de colchão financeiro ou pé de meia quando a gente tem ali pelo menos a intenção de guardar um dinheiro a médio prazo, pelo menos. Por quê? Porque esse valor que você vai guardar aí mensalmente, ele vai te dar uma certa tranquilidade, tá? Para quando você tiver uma necessidade um pouco maior do que as necessidades diárias que a gente tem mais corriqueiras, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você esteja vivendo, né? Vivendo sua vida e aconteça de alguém bater no seu carro. Você está dirigindo e batam no seu carro, né? Então, você pode recorrer à reserva de emergência, que eu vou falar daqui a pouquinho com detalhes, tá? Mas a reserva de emergência, ela não entra tanto nesse caso se for um valor um pouco mais alto. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um carro que custa 50 mil reais e para você fazer a manutenção dele fique 10 mil reais, tá? Vou dar um exemplo aqui. E você tenha uma renda, vamos imaginar que você tem uma renda de em torno de 5 mil reais por mês, tá? Então, nesse exemplo, faz muito sentido você recorrer ao seu colchão financeiro ou ao seu pé de meia, porque ele é um dinheiro que vai te dar mais tranquilidade. É um dinheiro que você guarda para situações como esta, que você precisa usar, que envolvam um gasto um pouco maior, como uma reforma de uma casa, alguma coisa que aconteceu que precisa de um valor mais alto, como, sei lá, bateu no carro e precisa reformar, ajustar o carro, ou você precisa de fazer uma cirurgia, alguma coisa ali que envolva um pouco mais de dinheiro, né? Então, é um dinheiro que você tem que deixar disponível. Esse dinheiro ele vai ficar disponível para você usar, mas não a qualquer momento. Tem que ser um momento específico, um momento já um pouco mais pensado, tá? Então, o colchão financeiro ou a reserva de emergência é um valor que você guarda para certas finalidades que podem surgir na sua vida, tá? Então, quais finalidades? Essas finalidades elas podem aparecer para quando você precisa de valores um pouco mais altos, né? Por quê? Porque você vai ter uma certa tranquilidade, você vai ter mais dinheiro disponível quando essa necessidade chegar. Por exemplo, você pode perder o emprego, você pode precisar ter que bancar 5 meses da sua vida. Um exemplo, se você estiver sem trabalhar, então você tem ali um colchão, você tem um dinheiro que você recorre, né? É um fundo de fato, é um fundo que te traz uma tranquilidade, porque você tem ali um certo dinheiro para você conseguir suprir as necessidades, né? Então, isso se caracteriza bastante de um colchão financeiro, né? É um valor que não necessariamente é uma emergência, mas é um valor que tem que estar disponível para quando você for usar em gastos mais altos, né? Agora, o fundo de emergência, né, ele tem a característica de ser mais emergencial mesmo. Então, você tem que ter os dois, tá? Você tem que ter o fundo de emergência, a reserva de emergência, e você tem que ter esse colchão financeiro. Eu gosto de usar esse termo colchão financeiro, porque vai te trazer uma tranquilidade caso aconteça alguma coisa que você precise usar uma quantia maior. E por que tem que ter os dois? Porque se você precisar, por exemplo, fazer uma cirurgia, é interessante que você tenha essa reserva de valor maior para você não mexer nos seus investimentos. Você não ter que tirar dinheiro lá da bolsa, não ter que tirar dinheiro de outros lugares e vai atrapalhar os seus investimentos. Por isso que a gente tem que sempre buscar usar se precisar usar um valor um pouco maior, usa ali do colchão. Se for uma coisa muito mais pontual, aí a gente recorre à reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência, ela de fato é uma reserva que você tem que deixar ela mais pronta para usar. Então, quais são os casos que eu posso usar a reserva de emergência? Um remédio, completar alguma despesa que faltou no final do mês, uns juros que você acabou esquecendo de pagar, você pode recorrer à reserva de emergência, porque são situações mais corriqueiras que não requerem tanto investimento, né?
Então, a reserva de emergência, eu recomendo que você deixe por pelo menos um mês, tá? A reserva de emergência é um dinheiro que você não vai investir. Você não vai colocar ele no banco tal para render, não. Ele corresponde a um mês das suas despesas mensais. E na hora que você precisar, tem que estar ali pronto. Então, você tem que deixar ele em bancos grandes, Bradesco, Itaú, Santander, né? Numa conta poupança. Na hora que você precisar, se você precisar de final de semana, se precisar, enfim, a qualquer momento você tem que ter disponibilidade de pegar esse dinheiro. Não coloca em bancos médios, não coloca em banco digital rendendo, porque se você precisar no final de semana, você não vai conseguir acessar. Ou seja, tenha um cartão de um banco grande que o banco grande tem a todo momento. Em todo lugar aí você encontra um banco grande se você viajar, precisar comprar alguma coisa, né? Então, essa reserva de emergência, ela vai te dar uma tranquilidade para essas despesas ou para ocasiões que acontecer alguma coisa e você precisa cobrir, né, aquele valor o mais rápido possível. Então, você vai, por exemplo, comprar um remédio, né? Enfim, são vários exemplos que a gente pode citar, né? E agora o colchão financeiro é um valor que você vai guardar de pelo menos de 6 meses a um ano. Já é o suficiente para te dar uma certa tranquilidade, né? São despesas mensais, tá? Então, se você for guardar, for poupar, aí esse valor sim, faz sentido você investir ele na renda fixa, e aí você tem condições de, na hora que você precisar, você resgata aquele valor e usa, né? Porque provavelmente se você precisar usar esse dinheiro, se for um final de semana, você pode esperar até segunda-feira, até o próximo dia útil, né? Porque vai ser uma decisão mais pensada, vai ser um caráter não tão emergencial, mas também não dá para esperar tanto. Então, a gente usa o dinheiro do colchão se for um valor até um pouco mais alto também, tá? Então, vou fazer um resuminho aqui, tá? Então, a reserva de emergência ou fundo de emergência é um fundo que você utiliza para caráter mais emergencial. Então, ele não necessariamente precisa estar numa conta rendendo, porque o objetivo dele é um caráter emergencial. Então, tem que estar no banco grande, para que você tenha acesso a qualquer momento, conta poupança para não pagar nada, e beleza. Agora, Agora, a questão do colchão financeiro ou pé de meia é um fundo que você vai montar para ter mais tranquilidade. E ele sim, você tem que usar ali um período mais longo para construir, né? Só que você também vai, aos poucos, tendo mais tranquilidade, porque vai ser um dinheiro que você vai ter ali de 6 meses a um ano. E na hora que você precisar, você usa esse dinheiro. E lógico, né? Sempre que você usar esse dinheiro, você tem que repor depois de alguma forma, tá? Então, espero que vocês tenham ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe comentários e até mais.